Olá, de volta para mais um Histórias da Bola. Desta feita com uma lenda do futebol acesitano, uma das várias lendas, mas uma lenda que debaixo dos três paus, né? Um goleiro, na acepção da palavra, o Wilson Roberto Gomes. Quem não conheceu o Wilson, goleiro principalmente do Acesita, nos anos 70, 80 e depois até os anos 90, em que ele parou de jogar exatamente no Acesita, onde construiu grande parte da sua história, mas que também andou pelo Palmeiras, pelo Vila Nova, pelo Olaria e pelo Renascença. Enfim, vai compartilhar conosco essa história. O Wilson Roberto Gomes, que nasceu no dia 25 de maio de 1957, em João Molevade. Tem mais 6 irmãos, o Celso, o Denísio, a Maria Célia, a Vilma, a Helenita e o Sérgio, este já falecido. O Wilson é casado com a Marina Andrade, com quem tem 3 filhos, o Wildmark, o Wilson Júnior e a Vanessa. Já é vovô, não é vovô, né? Caduco mesmo, da Rafaela. O Wilson jogou no futebol acesitano, na categoria amador, por quase 3 décadas, foram 25 anos. E atualmente empresta seus conhecimentos numa parceria com o Daniel Martins, o Daniel Bolacheia, outra lenda do futebol acesitano e regional, nas escolinhas do Acesita Esporte Clube, onde ele ensina não só aos goleiros, mas a todos os jogadores de linha, também não só a se transformar no jogador, mas principalmente num cidadão de bem, para seguir sendo um vencedor na vida. Wilson, obrigado por ter aceitado aqui o convite do Histórias da Bola. O Wilson jogou por 25 anos e o principal da sua carreira foi no Acesita Esporte Clube, óbvio. E você continua sendo um torcedor do Acesita Esporte Clube ou depois que saiu do Acesita perdeu aquela paixão? Não, continuo sendo Acesita sempre, porque eu fui para o Acesita muito novo, né? Comecei no Acesita, eu tinha 15 para 16 anos. Então aprendi, como o Daniel fala, a gostar mesmo do clube e o Acesita está no coração. Você foi para o Acesita de garoto e naquela época em que jogar no Acesita facilitava conseguir o emprego na então Companhia Acesita, que no mesmo nome que hoje é a Aperam. E foi isso que aconteceu com você, até você trabalhar na empresa e até se aposentar por lá, não foi isso? Bom, assim, eu fiz Senai, entrei muito novo no Senai, comecei no Senai e eu saí do Senai e já fui direto para a usina, né? No Acesita, naquela época, não sei se você sabe, o Acesita, o pessoal tinha um salário mensal. Né? Todo mundo que jogava no time... Ah, o jogador também tinha? Tinha um salário. Eu pensei que fosse só o Alvaci que tinha esse privilégio. Não é só o Alvaci, não? Não, todo mundo tinha o seu salário. Então, o sonho do jogador de futebol naquela época era jogar no Acesita, porque o Acesita pagava, o Acesita tinha um salário. Então, quando eu fui para o Acesita, eu já estava no Senai. Eu já fazia Senai e fui para o Acesita e pensando, poxa, lá no Acesita tem um salário, quer dizer, eu vou começar a ter um ganha-pão, como se diz, né? E comecei, na época, com 16 anos, não tinha júnior, era aspirante. Mas quem te levou para você? Porque antes você acabou começando a sua carreira no Vila Nova, né? Comecei no Vila. No Vila, uma história até interessante, cara. Sim. Não sei se eu posso falar para você. Pô, mas estamos aqui para contar. No Vila, eu era o reserva do aspirante. No Vila, reserva. Novinho, começando. E a gente estava no campeonato regional, que tinha os times de Timóteo, Fabriciano e Patinga. E esse dia, nesse jogo contra o Industrial, no campo do Industrial, eu fiquei na reserva do aspirante do Vila. Eu lembro até hoje, o técnico era o Zé do Monte, o goleiro do titular do aspirante era o Miro. Eu fiquei na reserva, estava todo satisfeito, porque estava começando, né? A reserva para mim era... Aí fui um jogo amador, o goleiro era o Levi, e o Levi não foi para o jogo. Aí o Zé do Monte chegou e falou, Wilson, eu vou precisar de você vai jogar no amador. Foi que isso, moço? Você vai jogar no amador. E eu franzininho, pequenininho, o pessoal, e o Industrial... 14 anos de idade, 15, 15 anos. O Industrial tinha um timaço. O Juleco, o Baiano, o ataque do Industrial era infalível. E entrei tranquilo e tal. E desse jogo, rapaz, ganhamos o jogo de 2-0. E fechei o gol. Com 15 anos de idade. 15 anos. O pessoal fala, o Industrial vai fazer artilharia hoje, o Baiano hoje faz artilharia, olha o goleiro do Vila e tal. E deu errado para eles. Aí quando foi no outro dia, o João de Brito, falecido João de Brito, não sei se você conhece. Quem não conheceu o João de Brito? Ele foi lá em casa, eu tinha chegado da escola, aí ele já estava lá em casa me esperando.
e falou comigo: ô Wilson, você vai para a Cesita, vou te levar para a Cesita. Aí terminou esse campeonato, eu comecei a treinar no Cesita e fiquei. Então, João de Brito que te levou. João de Brito. É aquela questão dos desígnios da vida e do mundo da bola, né? Não tudo poderia ser um azar, que você nunca mais talvez quisesse jogar no gol, que se tomasse lá uma goleada, uma coisa assim, talvez você nem quisesse mais. Até porque você também tinha uma aptidão muito boa para jogar no ataque. Você foi ponta direita, atacante, muitas vezes, né? Joguei várias vezes, joguei na ponta direita também. O Ailton Careca era treinador do Cesita e quando faltava, às vezes faltava, né, um atacante, a gente tinha um goleiro, sempre tinha um outro goleiro bom na reserva, aí o Ailton colocava e me colocava na frente. Eu dava tinha velocidade, você chutava muito forte. Chutava muito forte e tinha muita velocidade, entendeu? Corria bem. E esses anos de Cesita, foram quantos títulos do Cesita? Pelo menos uns 7 ou 8 ou mais? Em toda a minha carreira, eu acho que foram uns 16 títulos, contando todos. Entre Cesitano, regional, torneio de seleções, que a gente foi campeão também. Então, eu creio que foram uns 15 a 16 títulos. Quando você começou a jogar, já jogava de luva ou você chegou a jogar um tempo sem luva? Cheguei no início, não tinha luva. Tinha luva? Não tinha luva. Você enfaixava o punho. Ah, a faixa no punho. Você enfaixava o punho e mais nada. Depois é que veio. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. E aquelas bolas pesadas de couro, né? Quando molhado. Eu sofri demais, porque naquela época tinha Brasileiro e Edberto no São Cristóvão. Jesus! Os homens chutavam igual um cavalo. Os homens eram brutos. Juleco no Industrial. Juleco no Industrial e Baiano no Industrial. Só fera. Então era difícil. As bolas desse tamanho, né? E molhava. Quando chovia era uma tristeza. Pesava 1 quilo com essa bola. O goleiro sofria. Era difícil. E se você tivesse que escolher, seria ponta direita ou seria hoje, se você pudesse fazer, depois de tudo, se jogar de ponta direita ou de goleiro? Valdeci, eu acho que eu, né, joguei nas duas, eu joguei de ponta direita, joguei de goleiro, mas onde eu fui conhecido mesmo, né, eu fiz a minha carreira, foi como goleiro. E eu não me arrependo, não. Me arrepende, não? Não. Tranquilo. Quando um goleiro chega para você hoje, para iniciar a carreira, que você pega lá na escolinha do Cesita, lá junto com o Daniel Bola Cheia, que a gente aproveita para mandar um grande abraço, irmão nosso, gente de primeira qualidade. Quais os primeiros conselhos que você passa para o garoto lá com 12 anos, 11 anos, 10 anos? Valdeci, a gente conversa muito com os meninos, porque o goleiro é sofrido. O goleiro os trabalhos, os treinamentos de goleiro, né, geralmente é pior do que os treinamentos dos jogadores de linha. Mas a gente conversa, porque goleiro, você vai ter seu momento de glória, mas você tem seu... Né? Porque goleiro não existe aquele que nunca falhou. Né? Então vai acontecer uma falha, aí a gente procura orientar para que, na hora que acontecer, procurar, né, absorver aquilo com mais tranquilidade, né? Não ficar muito em cima, porque os pais cobram. Os pais querem que o menino seja 100%. E um menino com 11, 12 anos, está começando, 10 anos, então você tem que ter uma certa paciência e tranquilidade para poder estar passando para eles tudo aquilo que ele vai, no decorrer da carreira dele, pode estar acontecendo com ele. E é isso aí. Sobretudo equilíbrio emocional, né? Equilíbrio emocional. O goleiro tem mais que ter muito equilíbrio. Muito equilíbrio emocional, né? Muita tranquilidade, porque você tem que passar uma certa tranquilidade para a equipe, né? Você está ali atrás, você está vendo tudo. Eu costumo falar para os meninos o seguinte: vocês têm que estar falando o tempo todo, porque você está de frente, né? E você está vendo tudo que está acontecendo ali no jogo, na sua frente. Então, eu acho que o goleiro não pode ficar calado. Goleiro tem que falar sempre. Goleiro mudo não vinga, não. Não vinga, não. Goleiro mudo não vai jogar de jeito nenhum. E quando o menino falha num gol, o que você diz para ele assim? Foi a primeira de uma série? Eu falo para ele o seguinte: olha, aconteceu, né? Fica tranquilo, porque não é só você. Os melhores do mundo falham. Por que você que está começando agora não pode falhar? E outra, não vai ser a primeira vez. Vai acontecer de novo. E você vai ter que estar tranquilo e ter a cabeça para poder absorver isso.
né? Porque falhas acontecem. No seu tempo, você falou algumas vezes que você pensou assim, caramba, entreguei o time hoje. Já falhei. Eu tenho até uma história. Você se recorda de contar algum? aqui? Tarcísio, cara, zagueiraço. O maior de todos. Nós jogando contra a Alzipa, rapaz, no campo do Acesito, campo lotado, campo cheio. E eles tinham enchido o gol de pó de serra. Né? Encheu o gol de pó de serra assim, no lugar que não tinha grama. E deu aqueles montinhos, você vai pisando, né? Aí eu lembro até hoje, o Edinho jogava no Zipa, o Edinho foi no fundo, cruzou. O Tarcísio, né, com a categoria toda dele, ele atrasou para mim. De peito, aquela mania de peito. A bola veio tão tranquila que eu olhei para onde eu ia sair jogando. Preocupado em sair jogando. Aí eu olhei. Quando eu abaixei para pegar, eu vou descer. A bola pegou no montinho assim, fez assim, e atravessou a linha, cara. Foi, puta, que isso, gente? Aí o Tarcísio fez assim para mim, eu falei, Tarcísio, que isso? A bola bateu no montinho do pode ser aqui, e gol. Aí eu nunca vi aquilo, não. Na hora o mundo caiu. Na hora o mundo caiu. A gente precisava do empate nesse jogo, contra o Zipa, no campo da Cezita. E foi, aí 1-0 para eles, um gol que, pelo amor, eu nunca imaginaria tomar um gol daquele. Aí, mas a sorte é que a gente tinha um time muito bom, né, e conseguimos empatar o jogo. Empatou, né? Empatamos. Mas o gol, pelo amor de Deus, eu lembro, eu não esqueço esse gol, eu não esqueço. A falha. A falha, existiu a falha. Porque a minha preocupação, a bola estava tão fácil, que eu falei, eu vou sair, vou pegar aqui, vou sair jogando. Mas quando eu abaixei, ela... E o jogo que você fez, uma defesa fantástica. Algumas defesas fantásticas. Tem vários, tá? Vários jogos. Mas teve uma decisão na Cezita Industrial, que eu me recordo dessa defesa, porque foi a defesa do título. Eu costumo dizer assim. A gente estava... O jogo estava 1-1 e o empate era nosso. O Industrial precisava ganhar o jogo. E aos 45 minutos, mais ou menos do segundo tempo, um rapaz foi no fundo, eu não me lembro quem foi no fundo, e cruzou para trás. Na entrada da pequena área, o Pachequinho veio e... Velho Pachequinho. O pai do Sérgio Araújo, né? Isso. Não, o pai do Sérgio Araújo é o que jogou no Cezita. Eu falo o outro Pachequinho. Ele veio e deu de chapa. A bola subiu, né? Tinha endereço certo. Endereço certo. Quando eu fechei o canto, quando o cara cruzou, eu vim acompanhando. E ele deu de chapa, ela subiu, né? Tipo assim, pulou na gaveta. E eu, no impulso que eu vim, eu tirei. Quer dizer, ali era o Industrial. Faz o gol ali, ele era campeão. Iria tirar o Industrial da fila, né? Uma das muitas do Industrial. Isso, muitos vícios do Industrial. E esse dia ele não conseguiu sair da fila. Essa defesa você considera como uma das mais importantes, bonitas e mais importantes, né? Porque a gente estava disputando um título. Uma final de campeonato. Uma final de campeonato. Aquela disputa acirrada em Timóteo. A cidade inteira no campo, né? O campo lotado. E... É Maurício terceiro contra a Cezita, né? A Cezita não tinha torcida, né? A Cezita tinha uma meia dúzia ali, que o pessoal ali do João 23... Todos admiravam o time da Cezita pela qualidade, por tudo, mas que... Torcedor mesmo, você falava... Os familiares, né? Os familiares. Não tinha. O Industrial tinha uma torcida imensa. Industrial, São Cristóvão, Vila, era time de massa, né? O Cezita já era mais tranquilo, não tinha aquela né? Era o pessoal da família que torcia, o pessoal ali do João 23 que gostava do mais próximo, era mais próximo, Mas foi bom demais. Eu gostei muito de ter passado uma boa temporada da sua vida, né? Da minha vida na Cezita. Não consigo esquecer. Eu chego no campo ali, às vezes, para dar treino, e aí eu fico imaginando, gente... O filme passa na cabeça? Passa o filme, campo lotado, né? Você chegava ali, tinha gente saindo pelo ladrão, o campo só ficava cheio. Me lembro de um jogo, a seleção cezitana e Atlético, né? Que nós ganhamos 2-1. O campo não cabia mais de gente. Aquele dia foi...
Foi um jogo que ficou memorável marcado na história. 1986. 86. Recordo desse jogo. Ganhamos 2-1. Eu saí de casa para... Eu lembro até hoje, eu saí de casa para poder ir para o campo. Aí os caras brincavam comigo, ô Wilson, já vai levando um saco aí? Para tomar gol. Para encher de gol? Para que isso, cara? Não é assim não. É 11 contra 11. Mas aquele jogo também ficou marcado, porque foi um jogo que memorável. O Atlético tinha um timaço, né? Sobre essas passagens, sobre esse jogo, um dos muitos jogos memoráveis da carreira do Wilson e outras tantas passagens, que a gente vai saber, compartilhar e principalmente ouvir dele mesmo essas histórias no nosso Histórias da Bola, que volta rapidinho. Até já! O Grupo Djafer está no mercado há mais de 30 anos. Djafer IDMG em Coronel Fabriciano e Aço Nobre e Corte Aço em Ipatinga. Materiais para construção civil, serralheria, indústria com produção própria de telhas galvanizadas e termoacústicas, além de chapas e barras redondas cortadas. O Grupo Djafer conta com uma moderna máquina na produção de estribos e colunas com medidas personalizadas, dando mais agilidade e qualidade à sua obra. Com frota própria, o Grupo Djafer faz a sua entrega na região do Vale do Aço e cidades adjacentes e ainda segue investindo na melhoria contínua dos seus processos de produção, venda e pós-venda, visando sempre a satisfação dos seus clientes e parceiros. Djafer Ferro e Aço. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado, com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. 3824-8803. Visite nosso site www.buffetgi.com.br. Olá, seguindo com as Histórias da Bola, que nesse episódio conversa com o Wilson Roberto Gomes, o eterno, lendário goleiro Wilson, lá do Acesita, mas que começou no Vila Nova, né? Conforme nos contou no bloco anterior, com 15 anos de idade, foi lançado uma fogueira danada como goleiro titular do Vila Nova, num clássico contra o Industrial. Eis que o Vila vence o jogo, eis que tinham lá alguns olheiros, dentre os quais outra lenda do futebol acesitano, né? O já afinado João de Brito, que o levou para o Acesita, e daí a sua carreira deslanchou. Posteriormente ele esteve no Palmeiras, voltou ao Vila Nova, jogou no Renascença e encerrou a sua carreira no próprio Acesita Esporte Clube. Wilson, você tem 2 filhos homens, né? O Wildemar e o Wilson Júnior. Nenhum dos dois conseguiu ser jogador, pelo menos jogador amador lá, para te dar uma certa satisfação, ou para você isso não fez a diferença? Não, assim, não quiseram. Eu tentei. No início, os meninos estavam novos e tal. Levava para a escolinha lá, o Daniel, treinava e tal. Mas depois, pai, não quero levar isso a sério. Não quis levar a sério. Nenhum dos dois tentou ser goleiro, não, né? Não, goleiro nem pensar. Tentaram jogar como jogador de linha, mas como goleiro, nem... Não, pai, não quero ser goleiro, não, pelo amor de Deus. Eu quero ser goleiro. Goleiro... Qual dos dois levou algum jeito? O Wildemar? O Wildemar, ele foi mais tempo para a escolinha. Né? Teve mais... Ia na parte da manhã que ele treinava, mas depois ele começou a estudar também na parte da manhã e trocou o horário e tal. Falei, pai, eu não quero mexer com bola sério, vou bater umas peladinhas aqui na quadra e tal, mas como para levar a sério eu não quero não. Falei, então não adianta insistir, né? Isso aí é uma liberdade, né? Aí não insisti também não, deixei. Não, nem campeonato acesitano, nenhum deles. Não chegou nem a disputar o acesitano? Não quiseram, eu deixei à vontade deles. Desses outros times, você teve o privilégio de só jogar em times, vamos dizer assim, times formados com jogadores de alto nível qualificados. Você jogou no Acesita, sempre uma seleção
O Palmeiras, você montou talvez o melhor Palmeiras de todos os tempos, você fez parte dele, foi campeão acessitano invicto. Isso. Isso foi até quando houve esse jogo que a gente disse no bloco anterior, contra o Atlético, né, que vocês estavam no Palmeiras naquela época. O Renascença também montou um bom time. No Olaria você foi campeão acessitano. Assim, desses times todos, assim, tem como saber qual foi o melhor time que você atuou? Todos foram bons, excelentes, mas o melhor que encaixou mesmo? Olha, Valdeci, foram, né, como você diz, vários times muito bons, vários jogadores bons, mas esse Palmeiras de 85 foi o melhor, um dos melhores, né, porque nós somos campeão invicto cesitano. E teve o Cesita também, e na época do Albaci, Mário, Icim, né, Alaí. Lá no início, né? Quando eu estava começando, o Cesita também não tinha como você falasse, pô, esse time está deixando a desejar ali e aqui. O time era um time massa também. O time do Cesita, na época que eu estava começando, entendeu? Mas esse Palmeiras de 85 foi um dos melhores. Voava, né? Voava. Nós somos campeão invicto, cesitano, e o campeonato cesitano, né, tinha vários times bons. Não era só o Palmeiras. O Florestino tinha um timaço. O Industrial tinha um timaço. O São Cristóvão, o Vila, né, o Acesita, o próprio Acesita. Então, foi um campeonato que nós ganhamos invicto e com méritos, porque o time nosso era muito bom. Nesse jogo que a gente citou no bloco anterior, da seleção acesitana, da qual você fez parte inúmeras vezes, contra o Atlético, lá no campo do Acesita, houve alguma defesa em especial, algum momento especial no jogo que você pensou assim, hoje nós vamos ganhar esse jogo, o saco vai ficar guardado no vestiário? O goleiro, se a primeira bola, eu costumo dizer assim, a primeira vem, você faz uma defesa boa, você passa o resto do jogo tranquilo. Você pega a confiança para o restante do jogo. E eu me lembro nesse jogo, o Sérgio Araújo foi no fundo e cruzou. O Nunes chegou cabeceando. O Nunes, artilheiro de todos os... E ele chegou cabeceando de frente para o gol e eu fiz um defesaço, né, no jogo, nesse dia. Então, dali eu falei assim, hoje não vai sair daqui com o saco cheio, não vai ter como. Entendeu? E passei o resto do jogo tranquilo. Inclusive, o Sérgio Araújo ia no fundo e cruzava. Eu tinha boa impulsão, saía muito bem do gol. Muito boa impulsão. Eu saía e pegava na cabeça dele. Ele ficava xingando o Sérgio Araújo. Sérgio, tira daqui, tipo, põe fora da área. Tira do goleiro. Tira do goleiro. O goleiro sai bem, tira do goleiro. Entendeu? Ele passou o tempo todo brigando com o Sérgio Araújo e o falecido Edivaldo também estava no jogo. Ponto esquerda, né? Muito bom também. Mas graças a Deus esse dia, eu falei, hoje não tem como, não dá certo. É o dito dos jogos perfeitos, né? Os jogos para a história, né? Da memória de todos aqueles que atuaram. O Tuca acabou com o jogo, o Tarcísio jogou muito bem. Também, Tidinho, né? Tuca, Tarcísio, Beto e na lateral esquerda o Totti, né? Um meio de campo muito bom. Eu lembro, eu encontrei com o Everton há pouco tempo. O Everton estava naquele time. Tinha o Elcio, que tinha acabado de vir da Copa do Mundo de 86, era titular da seleção brasileira. O Nunes tinha sido campeão do mundo pelo Flamengo, tinha de seleção brasileira. Sérgio Araújo, seleção brasileira. Edivaldo, no auge, que depois foi ter vendido para o São Paulo. Luizinho. O time era bom demais. Então, o que acontece? O Everton falou comigo, ele trabalha na categoria de base do Atlético. Do Atlético, Everton. Então, a gente encontra aí, de vez em quando, aí nesses jogos aí, e ele falou comigo, rapaz, aquele jogo, a gente pensou assim, vamos tocar aqui, tal. Na hora que a gente quiser, a gente vai lá e faz o gol. Esse pensamento deles, né? Aí, ele quando assustou, estava perdendo o jogo de 2-0. Aí ele falou, e agora? Vamos tentar empatar esse jogo. Sair para tudo. Inclusive o Everton fez o gol aos 45 minutos. Já foi no finalzinho do jogo. No impedimento clamoroso. Né? Parou todo mundo, o bandeirinho não deu, ele fez o gol. Mas aí já não tinha mais tempo para eles tentar o empate. Foi para um time profissional do Atlético, do Quilático. O Atlético, naquele ano, inclusive, o Atlético chegou na reta final do Brasileiro, em 86, 87, na reta final de Brasileiro, com aquela mesma base. E perder para um time amador, a seleção amadora. Aí, nós jogamos aqui, nós ganhamos deles aqui de 2-1. Aí no próximo jogo deles, eles pegaram o Valério e deram 9 no Valério. Já pelo Campeonato Mineiro. Já pelo Campeonato Mineiro. Entendeu?
Então, ele saiu mordido daqui. Quem pagou o pato foi o Pagou Valério. o pato foi Valério. Atacantes com os quais você conviveu, do seu lado, você jogou com a maioria deles do seu lado, né? Você teve o privilégio de jogar com Tidinho, etc., Alvaci e tantos outros. Mas que foram adversários e que não é que te deixavam você dormir, não. Você pensava a semana inteira, eu vou ter que treinar pra caramba, porque senão domingo eu tô pego. Tinha muitos atacantes bons no futebol cesitano, né? Muitos. E não só no futebol cesitano, que a gente julgava campeonato regional, você pegava muito atacante. Lembro que tinha um muito bom no social, o Eli, né? O Eli. Centroavante, que era bom também, um atacante muito bom, né? O Avante tinha na época uns atacantes muito bons. Nilton. O Nilton. Então, a gente jogava no campeonato regional, você pegava esses caras tudo contra, né? E no futebol cesitano, foram vários. Tinha o Brasileiro no São Cristóvão, Edilberto no São Cristóvão, né? E rápidos demais. Os caras né? eram muito velozes, chutava muito. Chutava muito. No Industrial, você jogar contra Juleco, você tinha que... O cara chutava pra caramba. Falta, ele não tinha distância para ele, né? Então, são vários atacantes que tinham. E você ia jogar, a preocupação era muita, né? Mas, graças a Deus, eu conseguia, né, me sair bem. Qual que é o segredo, se é que existe segredo, né? Além do dom que todos nós nascemos ou aperfeiçoamos ao longo da vida, em alguma atividade, temos aptidão, a gente desenvolve essa aptidão treinando e correndo atrás. Mas se é que tem algum segredo para o cara ser um bom goleiro, o que precisa? Tem que ter uma pitada de sorte também? Todo bom goleiro tem que ter sorte, né, Valdeci? Mas eu acho que é trabalho, muito trabalho, treinar, procurar trabalhar bastante, né? Eu costumo falar com os meninos lá que trabalham comigo, porque, gente, goleiro tem que gostar, né? Tem que gostar da posição e ser dedicado, trabalhar, porque é incessante. Os treinamentos são muito fortes, entendeu? Treinamento de goleiro, treinamento que exige muito. E se a pessoa não gostar, às vezes o Daniel falou, Wilson, tem um menino aqui que quer ser goleiro. Né? Acha, Valdeci, às vezes que goleiro é só, você ficou ali dentro, nos 3 paus ali, esperando a bola chegar no coletivo, tá? Mas ele não sabe que antes daquilo ali tem que passar por vários. É o que mais treina, talvez, né? É o que mais treina. O goleiro é o que mais treina e tem que ralar mesmo. Se quiser conseguir chegar numa carreira, tentar alguma coisa, tem que ser muito persistente. Esse menino é bom de falar, né? O Rafael, que é o atual goleiro do Cruzeiro, começou lá na base do Cesita. Passou pelas suas mãos, do Daniel, e suas mãos, mais ou menos, pelas suas mãos que você tem treinamento específico de goleiro. Como é que foi a carreira início da carreira do Rafael, até chegar onde chegou hoje? O Rafael, ele começou com a gente lá muito novinho mesmo. Que tinha? Ele 9 anos mesmo? Uns 10 para 11 anos. 10 para 11 anos. 11 anos, E o Rafael, ele gostava, ele queria ser goleiro. Ah, é? Ele gostava de treinar, entendeu? Inclusive, o Rafael, a gente treinava separado, ele, o Daniel, tinha uns outros meninos lá, mas os que conseguiram chegar foi só o Rafael e o Daniel. Eles treinavam comigo separado toda quarta-feira, só os goleiros. O Daniel abriu o campo para mim, deixou eu fazer isso. Aí, toda quarta-feira, a gente ia, entendeu? Outro dia, o Rafael me ligou, estava conversando com o Rafael, ele falou comigo, ô Wilson, eu lembro que a gente terminava o treino, né? Você me pegava, tinha que me levar, colocar no ônibus lá no centro, para mim, né, minha mãe ou meu pai pegar em Fabriciano, porque ele era muito novinho. Você levava como um filho mesmo, né? Isso, a gente tratava como um filho, como se fosse um filho. Você tinha todo o cuidado de levar, colocar, porque era muito novinho, né? Mas é um menino que gostava de treinar, gostava. Você disse que parece que com 12 anos já tinha 1,85 m, mais ou menos. Com 12 anos de idade? 12 para 13 anos. O Rafael chegou no Cruzeiro para fazer teste de início, assim, só olharam para ele assim, pode deixar ele aí, Daniel, deixa ele aí uma semana com a gente aí, e não voltou mais. Ele tem uma história também, parece que ele chegou a ter alguma
possibilidade de ir para um outro clube, ele não quis por ser cruzeirense mesmo, dizer, só jogo profissional se for no Cruzeiro. Tem isso mesmo, é verdade? Ele falou isso. Isso ele falou antes de ir para o Cruzeiro, porque o Vasco queria, na época lá em Vitória, o Vasco ficou doido com o Rafael. E ele falou, não quero ir para o Vasco, eu só vou ser profissional, jogar futebol se eu for para o Cruzeiro. Porque... Quer dizer, um menino ainda inimaginável. Nem imaginava que ia chegar onde chegou hoje, mas só ia se fosse para o Cruzeiro. Né? E ele teve essa chance, ano passado, de sair, e parece que o Goiás queria, né? Queria que ele fosse para lá e tal, mas acabou ele preferindo ficar no Cruzeiro, ele optou por continuar, né? E está tendo essa chance agora e aproveitando bem. É um goleiro, quais as principais qualidades dele? Muito seguro? É muito seguro, eu acho o Rafael muito rápido, né? Um goleiro rápido, um goleiro que tem uma boa característica, que defende muito pênalti, é um goleiro que bom para... Desde menino já é assim? Desde menino. Nos torneios da gente aqui, eles já pegavam... Então ele tem histórico de defender. Tem um histórico muito bom de defender pênalti e lá no Cruzeiro não está sendo diferente, né? Os pênaltis que teve, que eu já assisti, parece que foi foram 5 pênaltis que ele defendeu depois que assumiu a titularidade do Cruzeiro. Pois então, você vê, é um cara que tem um histórico desde criança, desde a escolinha aqui na base, ele já... E não rebate bola, né? Tem uma firmeza, sai jogando muito bem. Sai jogando muito bem, sai bem do gol. Tranquilo mesmo. Um cara tranquilo. O dom mesmo de ser goleiro, né? O Rafael tinha o dom, tem, né? E muito humilde, né? A gente percebe pelas aparições públicas dele e tal, pela simplicidade, isso mesmo? É muito bacana o Rafael. Você vê que ele vem aqui, ele não esquece da gente, né? Não esquece as origens. Não esquece as origens, ele nos procura, né? Às vezes, quando tem oportunidade, ele me liga, para a gente estar conversando, tal. E é um cara muito humilde, muito bom mesmo de se mexer. Torço muito para ele, para que tudo dê certo, para que ele continue, né? O sucesso não veio por acaso, né? Não veio. É uma pessoa um cara que merece. Rafael é um cara que merece estar vivendo o que ele está hoje, com a oportunidade que ele está tendo no Cruzeiro, né? E eu creio que ele, no Cruzeiro, hoje, se o Fábio voltar, tem aquele negócio, o cara era titular, pode, né? Mas eu acho que o Rafael, com certeza, vai ser goleiro do Cruzeiro por muito, muito tempo. Sobre outras passagens, nas andanças do Wilson, carreira e também o seu trabalho, né? Do qual está falando agora, das categorias de base do Acesito Esporte Clube, na formação de jogadores, sobretudo de homens, a gente vai continuar falando, discutindo, ouvindo, né? No seu Histórias da Bola. Voltamos rápido. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Olá, de volta com Histórias da Bola, que nesse programa conversa com o Wilson, o eterno goleiro, o lendário goleiro Wilson do futebol acesitano, especialmente do Acesito Esporte Clube, mas que começou no Vila Nova,
Posteriormente passou pelo Palmeiras, Renascença, o Olaria, onde foi também campeão, e voltou ao Vila e as origens do Cesita, onde encerrou a sua carreira como jogador amador em meados dos anos 90. O Wilson, que também era atacante nas horas vagas, não tão vagas assim, nos jogos valendo ponto. Você, em alguma oportunidade que você foi lançado no ataque, você chegou a fazer um gol importante? Olha, Valdeci, teve um campeonato, rapaz, que o Ayrton a gente tinha o Zé Laurindo lá no Cesita, então o Ayrton me usou muito no ataque. Eu lembro que nesse campeonato, me parece que eu fiz 6 gols no campeonato, né? Então, eu andei fazendo uns golzinhos. Uns golzinhos, não era tão bobo assim. Não. Você era mais velocidade e chute, né? Cruzar a bola não era seu forte, no fundo cruzada não. Não, eu bati bem na bola, cruzava bem, inclusive eu joguei o Tidinho jogando, né? Às vezes o Tidinho falava, põe o Wilson lá para fazer o arco, porque batia bem na bola, a bola saía legal, entendeu? E eu lembro que era Tidinho, Carlinhos Madeira, jogava com a gente também, né? Era um atacante também na época. E eu lembro que contra o Olaria mesmo, eu jogava Cesita Olaria, um jogo no campo do Cesita, e nesse jogo eu fiz 2 gols. Então era um atacante que marcava presença. Deu presença. E enquanto goleiro, o goleiro sofre, porque o goleiro fica ali atrás. E no futebol amador, principalmente, ou campos no futebol profissional também, onde é mais apertado. O goleiro é que houve todo tipo de xingo, né? De toda. Além do juiz, talvez mais do que o árbitro, ele recebe mais xingo. Teve algum jogo em especial, alguns momentos especiais, que o goleiro Wilson passou um aperto danado na pressão da torcida, no fim? Olha, assim, tem um jogo Renascença e Florestino, rapaz. Rapaz, lá em cima. Lá em cima. E o Florestino não ganhava da gente. A gente tinha que... Eu joguei no Renascença 2 anos, e desses 2 anos nós não perdemos o Florestino, entendeu? Então, nesse jogo, lá em cima, o Florestino tinha um timaço, tinha um atacante muito habilidoso, parece que é Flavinho, que esse tinha trago de fora, acho que é Flavinho mesmo o nome dele. Um menino muito bom. E a torcida do Florestino encheu o campo, lotou o campo. E aí, ali atrás do gol, você ouve vários elogios. Então, mas nesse jogo, foi um jogo que parece que foi 0-0 o jogo, tá? Foi 0-0 esse jogo lá em cima. E o Florestino com um time muito bom, atacando o tempo todo, e a torcida atrás do gol ali, né? Com aqueles xingamentos ali. Mas a gente tem que procurar absorver isso. Eu fazia de conta que não tinha ninguém ali atrás do gol, né? Xingando, ou jogando pedra, ou fazendo o que fosse. Eu procurava me focar no jogo e levar em frente. Conseguia separar aquele momento, né? Tranquilo. Eu não me envolvia com a torcida, certo? Eu acho que estão ali, estão fazendo o papel deles, então deixa eu fazer o meu aqui e tudo bem. Isso você procura passar para os goleiros jovens, os meninos dos quais passam. Tranquilo. Eu procuro falar com eles o seguinte, fala, gente, vocês estão ali, eu costumo dizer o seguinte, torcida, Valdeci, torcida ajuda. A torcida não vai entrar lá e fazer o gol, né? Eu acho que a torcida ajuda, empurrar o time. A torcida não faz gol. Então, eu procuro falar com os meninos o seguinte, procura focar no jogo, tá? Procura focar no jogo o tempo todo, naquilo que você está vendo na sua frente ali. Procura orientar, né, seus jogadores ali, para que corra tudo bem. E esquece a torcida. Deixa a torcida falar o que quiser falar e vai para o jogo. O zagueiro tem que ser bom mesmo, às vezes o zagueiro pode ser mediano e o goleiro orientando, ele pode dar conta do recado? Eu vou descer, vou te falar com você, você jogando com um zagueiro bom é outra coisa. Da segurança? Dá uma segurança, dá uma tranquilidade danada pro goleiro ali, porque você está na sua frente, sabendo que, né, que o cara não é lá essas coisas, você fica bem seguro. Mas você estando na sua frente ali, você vê uns 2 backs bons, aí tranquilo. Você procura fazer a sua parte, que você sabe que eles vão fazer a deles bem. O goleiro, é bom o goleiro dar dura no zagueiro de vez em quando? Aquilo aí fica de migué mesmo. Eu dava dura direto. Os caras falavam comigo, eu xingo demais, eu briga demais com a gente. Tidinho, então, eu brigava com o Tidinho o tempo todo no jogo, porque se ele errasse um gol lá, né, eu ficava bravo com ele de cá e tal.
E ele falou, você fala demais, xinga demais, para jogar a bola, tem que fazer o gol. E os back é a mesma coisa, entendeu? Eu falava com eles o tempo todo, os caras falaram, Wilson, fica bravo demais e tal. Mas não é porque é um xingamento assim, para poder incentivar e ajudar, né? Não era porque nada. Tem que estar ligado, né? Tem que estar ligado o tempo todo. E se você vacilar, você toma o gol e você correr atrás é muito ruim. O goleiro, de uma maneira geral, ele ganha pouco, é pouco reconhecido? Olha, Valdeci, eu não sei te dizer assim, né, os valores, mas eu acho que, né, em relação a um atacante, por exemplo, o goleiro ganha muito pouco. Né? Eu acho que os goleiros são poucos valorizados no futebol, em geral. Né? Eu acho que é uma posição que merecia ganhar mais. Pelo grau de responsabilidade, né? Pelo grau de responsabilidade, porque o atacante, ele vai lá, erra 1, 2, 3, mas ele vai lá e faz um, ele sai como herói. Né? O goleiro faz 89 minutos do jogo e ele faz defesas milagrosas. Se ele falhar, ele é o pior jogador do mundo. Então, mão de quiabo. Mão de quiabo. Mão de alface, mão de pau, mão de... entendeu? Então são vários adjetivos que ele leva porque tomou o gol. Então eu acho o seguinte, que eu acho que deveria ser mais valorizado a posição, o goleiro deveria ganhar. Como é que é difícil, né? Não deve ser fácil, né? Obviamente. Obviamente que as outras posições têm o seu grau de dificuldade e responsabilidade, mas o goleiro raramente joga mais do que um. No campeonato, um lateral direito, ele leva mais cartões ou está mais passivo à contusão do que um goleiro, um zagueiro, assim por diante, um meio, quer dizer, o jogador de linha tem mais oportunidades, digamos assim. Como que o goleiro, fazer com que o goleiro mantenha entusiasmo, mantenha aquela esperança de que um dia ele vai entrar ali e vai jogar, já sabendo que aquilo só vai acontecer provavelmente na contusão do outro. Deve ser fácil. O goleiro é complicado. Eu tiro base porque a gente estava nesse campeonato agora no Mineiro e eu com 2 goleiros muito bons. No Campeonato Mineiro infantil ou juvenil? Infantil e juvenil. O infantil a gente foi até campeão do interior, né? Isso. Então, o juvenil, eu estava com 2 goleiros muito bons. Né? Quais? 2 meninos. O Kevin, que era o titular, e o Pedro, que era o reserva, até lá do Espírito Santo. E eu conversava com o Pedro o seguinte, falei, Pedro, você está vendo o quanto o Kevin está jogando? O Kevin estava voando no campeonato, fez um campeonato excelente esse menino. De onde esse menino? Ele mora lá no Vale Verde, Timóteo. Então, eu falei com ele, você vai ter que esperar a sua oportunidade, muito bom goleiro também, o que estava de fora. Mas goleiro, você não pode mexer igual você mexe com um jogador de linha, igual você fala. Você não pode mexer, porque um jogo está apertado. Você tira o goleiro para pôr o outro, pôr outro para jogar, então você vai e mexe no goleiro. Aí seu time vai lá e toma um gol, você acaba, né, atrapalhando e queimando o menino. Então eu conversava com ele o seguinte, você vai esperar a sua oportunidade, na hora que pintar a sua oportunidade, você vai jogar. Né? E apareceu a oportunidade, ele entrou no jogo, em 2 jogos ele entrou, foi muito bem também nos jogos. Então, mas não é como jogador de linha que o treinador mexia. Todo jogo ele mexia em 3, 4 peças. E goleiro, como é que você mexe? É difícil. Então, manter aquilo que eu disse, esse nível de entusiasmo, de esperança, não deve ser fácil, né? Não, por isso a gente tem que estar conversando direto com os meninos. E esse menino mesmo, várias vezes ele fala, eu vou embora, não estou tendo oportunidade. Eu falei, não, você não vai embora não. Vai aparecer a sua oportunidade. O seu sonho não é ser jogador de futebol? Aí, eu quero ser jogador de futebol e tal. Eu falei, então, você vai focar nisso aí. Vamos trabalhar durante a semana e tal. O Kevin é o titular, mas na hora que pintar a oportunidade, você vai jogar. Nunca sabe quando vai acontecer. Né? Você vai jogar. Né? E apareceu a oportunidade, ele entrou, jogou bem, sabe? Um menino que eu tinha total confiança nele também. Não comprometeu, De uma maneira geral, quem escala os goleiros hoje são os preparadores de goleiros, são os técnicos, os treinadores mais não, né? Lá no Acesito, o Daniel fala assim, o goleiro é com o Wilson. Ele já deixa a responsabilidade para mim. Né? Então, nesses 8 anos que a gente disputa o Mineiro, geralmente sou eu que escalo os goleiros. Eu falo, converso com o treinador, né, de acordo com os trabalhos, com os treinamentos,
Aí eu converso com o treinador e falo, ó, fulano tá melhor do que, né, o outro para jogar. Então, vamos pôr esse, vai entrar com esse menino aqui. E geralmente eles perguntam pra gente também, geralmente eles perguntam pro treinador de goleiro, o que você acha? Quem que você acha que deve jogar nesse jogo? Como que é o garoto chegar lá com a esperança, expectativa, sonho de ser jogador de futebol, você virar para ele e dizer assim, meu filho, não dá, né? Nem aqui no Cesito não tem condição de você jogar, e siga a sua vida, né? Se quiser continuar conosco aí, como, né? Mas como é que é isso? Acontece, obviamente. Acontece, já aconteceu várias vezes, né? E às vezes o pai mesmo entusiasma o menino. O pai que é talvez o mais ansioso, ansioso, né? E quer que o menino jogue e tal. Aí, estou com um menino assim, sensato, para ele, leva lá, vamos treinar, vamos fazer um teste lá e tal. Aí, né, leva o menino e tal, né, você faz uma avaliação, né, legal do menino, aí passa para ele, falou, igual quando é para o mineiro, você tem que ter um time mais competitivo. Então, geralmente, o menino quer disputar o mineiro e tal, e leva. Mas aí você vê que não tem condições de jogar, aí você fala com o menino, fala, ó, o negócio é o seguinte, para o mineiro, agora não tem condições para você. Aí você, se quiser continuar, você vai lá para a escolinha, vai treinar lá terça e quinta, lá com o Daniel, lá na escolinha, até você pegar uma maturidade, pegar uma maldadezinha, porque para o mineiro hoje não dá. Aí você deve tem que ser sincero. Os olhos enchem de lacrimejo, né? Porque o mineiro é uma vitrine, né? Todo mundo quer disputar o mineiro. Então, mas nem todo mundo, não é todo mundo que tem condições. Porque o mineiro é pegado, tem que ter um time bom, você tem que ter, né, jogadores bons, porque senão você vai entrar para poder passar vergonha. E geralmente os times nossos que a gente tem entrado do mineiro aí, graças a Deus a gente tem feito boas campanhas, não tem, né, deixado muito a desejar. Além do Rafael que passou por você, que a gente falou, o outro goleiro que ganhou projeção lá do futebol cesitano, é o filho do Davi, o Davi que foi presidente da Liga Cesitana, gente de primeira qualidade. O Daniel, filho dele, né, que rodou o mundo, né? E já jogou no Mojimirim, Ponte Preta, América de Natal, por aí. Um bom goleiro também, né? Muito bom goleiro, muito bom goleiro. Ele também de um caráter, né? Muito, gente boa demais, menino muito bom. Uns meninos que passou, né, trabalhou com a gente lá, muito bom, mas muito bom mesmo. O Daniel, ele começou no América, né? Passou no América, eu esqueci de citar primeiro o América. Primeiro ele foi para o Tombense. Tombense. Um torneio que o Daniel promoveu lá, da Copa Timóteo, e a gente jogando contra o Tombense, o cara viu, gostou e levou. Do Tombense, ele foi para o América, né? Teve uma passagem boa no América também, e do América que ele foi lá para o Mojimirim. O Daniel teve uma fase boa, ele foi considerado num campeonato paulista lá o melhor goleiro de São Paulo, né? Um dos melhores, né, de São Paulo. Foi até na época que o Corinthians queria, mas ele optou para ir para Ponte Preta. Aí na Ponte Preta ele não teve oportunidade e tal, voltou para o Mojimirim, né? Jogou lá um campeonato paulista, parece, não, Série C. Ou Série B? Série B do Brasileiro. Foi a Série B, né, do Brasileiro. Até o Mogi caiu. O Mogi caiu e ele foi lá para o América do Rio Grande do Norte. Esses goleiros acabam servindo de referência para os outros meninos que estão. Acaba servindo de referência. Fulano de tal passou por aqui, Rafael passou por aqui. Os meninos brincam comigo no jogo lá, seu goleiro. Eles veem o jogo do Cruzeiro, né? Aí chega lá no treino lá, seu goleiro. Gostou do seu goleiro? Brinca assim, cara. Que bom que é assim, né? Bom. Você tem pelo menos você tem uma história para contar. História para contar. Por falar a história, o que é que ficou do futebol, que tem o futebol na sua vida, o que vai seguir o futebol na sua vida? O que é que significa? Vou dizer, o futebol cesitano hoje caiu muito, né? Você sabe, o futebol cesitano hoje mudou demais em relação ao que era, né? Então, eu trabalho com o Daniel lá na escolinha lá, né? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Tá passando alguma coisa para os meninos e tá podendo ajudar, né? De alguma maneira, né? Para poder tirar, como o Daniel fala, tirar os meninos das ruas e tal, isso é muito bom. Mas o futebol,
o que eu julguei, né? Eu tenho muita saudade, porque o futebol sergitano era coisa... Eu ficava doido que chegava o domingo, para a gente chegar lá, você chegava no campo, assim, na hora do Júnior, você já chegava no campo, o campo já estava cheio. Era uma coisa maravilhosa. Nem que fosse para torcer contra o seu time. Isso, nem que fosse para torcer contra. O campo enchia, o campo lotava, né? Agora eu fico triste, eu vou nos campos, às vezes eu vou no campo ver um jogo, campo vazio, né? Um futebol que não agrada. Então, eu acho que mudou muito em relação ao que era. Caiu demais o futebol sergitano. Mas o Wilson não vai parar, né? De trabalhar com... Não, o Wilson vai continuar, se Deus quiser, né? Eu brinco com o Daniel, quando você estiver deixando eu ficar quieto aqui, trabalhando, te ajudando aqui, eu vou ficando. Vou tentando, né? Ele fala, mas tem que revelar mais goleiro, não está revelando. Aquele jeito. Tem que revelar, não está revelando. Eu falei, Daniel, tem que ter paciência. Vai aparecer ainda, se Deus quiser. Que bom. Wilson, muito obrigado por você ter aceitado aqui o convite do Histórias da Bola, fiquei muito feliz. A sua história é muito bonita, né? A sua vida, a história de vida é muito bonita. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa e siga sendo esse exemplo também fora das quatro linhas. Olha, assim, eu que agradeço, né, o convite, né? Gostaria de te agradecer. E para mim foi um prazer muito grande estar aqui batendo esse papo com você. E com o Wilson, né? O eterno goleiro Wilson do Acesito Esporte Clube, a gente produziu mais um Histórias da Bola. É aquele programa que a gente já sempre enfatiza. Feito especialmente para você, telespectador e telespectadora, saber da história, do passado, do presente e do futuro de personagens dignos de serem reverenciados aqui para sempre no futebol amador e também profissional regional. O Wilson foi e continuará sendo uma dessas lendas. A você, telespectador e telespectadora, uma vez mais, muito obrigado pela companhia e até o próximo Histórias da Bola. Até lá!